Oi, gente! Aqui para mais um estudo, para responder algumas perguntas, para pedir perdão para algumas pessoas, porque muitas vezes eu fico preocupada de não deixar o vídeo ficar muito grande, e aí eu falo muito rápido, e eu esqueço de falar algumas vezes, eu menciono algum texto de alguma obra, de algum livro, e eu não digo aonde tudo. Hoje nós vamos abrir o livro Nisto Cremos, na página, no livro que eu tenho aqui é página 48, é o capítulo 4, ou seja, a crença número 4, que é Deus Filho. Então, uma pergunta para você: quem é Deus? Quem é Jesus para você? Porque é Deus Filho que a gente está falando aqui, que a gente vai falar agora. Quem é Jesus para você? Para mim, quando eu crescia na igreja adventista, eu acreditava que Jesus ele era o Filho de Deus, altamente subordinado a ele, criado por ele e inferior a Deus. Do mesmo jeito, não só cronologicamente, mas em poder. Para mim, ele era abaixo do Pai, ele não era Deus. E apesar de aqui a crença diz Deus Filho, né? Mas quando a gente aprende no dia a dia, não é bem assim que a gente vê. E era assim que eu via Jesus, como um homem subordinado, um filho subordinado, que estava ali para fazer simplesmente a vontade do Pai, e ele próprio não tinha vontade, a vontade era completamente do pai dele, e ele estava ali para provar que o pai dele era bom. E eu nunca parei para pensar nisso, porque você já pensou o que é você adorar um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que precisa provar que é bom? Eu nunca tinha parado para pensar. Meu Deus não precisa provar para ninguém que é bom, porque ele é bom. Mas vamos lá. Vamos ler a descrição da crença aqui, né? Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo, por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem, Jesus, o Cristo. Foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação, que poderia ter acrescentado, mas não pecou, como todo ser humano. Mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Ele não exemplificou. Ele é a perfeita justiça e amor de Deus, porque ele é Deus. Por seus milagres manifestou o poder de Deus, seu próprio, e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez em glória para o livramento do final do seu povo e a restauração de todas as coisas. Se você é um cristão e você lê isso aqui, você diz assim: oh, qual o problema? Você está criando tempestade num copo d'água, tá certo aqui. Mas você não entende o que tem por trás disso. Como eu recebi uma mensagem hoje de uma moça, uma senhora, que falou assim: eu não sei por que você está dizendo essas coisas, porque eu sou adventista há muito tempo e eu nunca ouvi falar que Ellen White falou essas coisas. Aí a minha resposta para você é essa. Quando você pode até ser que você não tenha lido nenhum livro dela, pode ter sido que você não tenha nunca escutado, que é muito difícil, mas eu acredito em você. Mas você se batizou. E antes de você se batizar, você respondeu as perguntas que estão escritas atrás do seu certificado de batismo. E uma das perguntas é se você acredita no espírito de profecia manifestado em Ellen White. Se você falou sim para a pergunta sobre o espírito de profecia, você assinou um cheque em branco. Você assinou um contrato em branco, dizendo que acredita em tudo que a Ellen White fala. E o que a Ellen White fala é muito contrário do que a Bíblia fala. O Jesus que a Ellen White proclama não é o Jesus da Bíblia. Eu digo isso para você com toda a certeza de alguém que já leu
e prova para você que na Bíblia, se você tiver realmente vontade de aprender, você vai abrir a Bíblia e você vai descobrir. Você para de ler os livros de Ellen White. É por isso que eu faço esses vídeos aqui. Para você ir ler na fonte e ver quem é Jesus, o teu Salvador. Porque para mim, ele é o meu Salvador. É através do sangue dele que todos os meus pecados foram perdoados. Eu acredito nele. Ele diz que se eu acreditar, eu sou salva. Mas antes de continuar aqui, deixa eu mostrar para vocês o que ela fala. Vou dizer para você qual é o livro. Patriarcas e Profetas, página 357. Mais uma vez, eu digo para vocês que quando eu dou essas páginas, eu estou me referindo muitas vezes aos os livros em inglês, que eu faço uma rápida tradução. Porque, com certeza, os números das páginas vão ser um pouco diferentes, mas não tão diferentes. Então, se eu estou dizendo 357, deve ser perto daí, 357, tá? Mas é o livro Patriarcas e Profetas. Olha o que Ellen White fala de Jesus. Ela diz assim: o sangue de Jesus, enquanto liberta o pecador arrependido, não cancela o pecado. Fica registrado os seus pecados. Ficam registrados no santuário celestial até o final, até a final expiação, até quando Jesus volte. Isso é o que Ellen White fala que Jesus. O sangue de Jesus não tem poder para perdoar os meus pecados, porque os meus pecados não são esquecidos, eles são escritos no livro. Jesus morreu na cruz, mas os meus pecados estão escritos no livro e guardados lá para ser usados contra mim. Olha o que a Bíblia fala. Por isso que eu falo para você que o Jesus que Ellen White prega não é o Jesus da Bíblia. Olha o que a Bíblia fala do meu Jesus, do meu Salvador, do Filho de Deus, do Deus poderoso. Nele, Jesus, temos redenção pelo seu sangue, perdão dos nossos pecados. Isso está em Efésios 1:7. Ele também diz: vou perdoar suas maldades e nunca mais me lembrar dos seus pecados. Está em Hebreus 8:12. Em Colossenses 2, 13 e 14, eu não coloquei aqui Colossenses 2, 13 e 14. Deixa eu ver se eu encontro aqui, mas eu posso abrir aqui Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês ainda estavam mortos em suas transgressões e na incircuncisão de sua carne, ele fez vocês reavivados juntos com ele, tendo forgiven, tendo perdoado todas as suas transgressões. Esse é o meu Jesus. O sangue do meu Jesus, ele foi derramado por uma vez por todas na cruz. E ele me salvou e ele perdoou os meus pecados, que são confessados, claro. Mas ele não guarda os meus pecados. Ele falou que ele coloca os meus pecados no fundo do oceano. E dele não lembra mais. Mas não é o que Ellen White fala para mim. Ela fala que ele está guardando, escrevendo lá e guardando tudinho para no final dos tempos. Mas olha, uma coisa que ela diz também, eu tô devendo essa para vocês, mas acho que é o grande conflito, que ela fala, ela faz ela marca um encontro, olha só, lá em Apocalipse 20, deixa eu ver se é mesmo Apocalipse 20, a gente tem a descrição do grande trono branco. E a Ellen White, ela fala que vai eu quero encontrar vocês lá na frente do trono branco. Olha, se ela vai, o problema é dela. Eu não vou estar lá, não. Porque esse trono branco, é claro aqui em Apocalipse 20, a partir do 11, que é o trono que é exatamente destinado para... Aí sim, vão ter livros abertos. Sabe por quê? Porque esse trono aqui está destinado àqueles que não têm Jesus como advogado, àqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. E sabe o que vai acontecer? Eles vão ser julgados pelos seus atos, eles vão ser julgados pelas coisas que fizeram. Sabe por quê? Porque eles não têm para quem possa defendê-lo.
Eu não sou julgada pelos meus atos, eu não sou julgada pelas minhas transgressões, porque elas já foram perdoadas quando eu confessei por Jesus, porque Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu advogado, Ele é o meu juiz, Ele é o meu tudo. E por causa de Jesus, eu não vou perante esse trono branco, eu não vou ser julgada. Olha aqui onde mais a gente vê aqui na Bíblia. Mas deixa eu voltar. Nossa, eu fico indo para todo canto, né? Eu fico excitada quando eu vejo essas coisas aqui. Mas vamos seguir aqui para mostrar para vocês. Que a gente sabe que a gente não... Quando você acredita em Jesus como seu Salvador, é isso que significa ele ser o seu advogado. Você não vai ser condenado e você não vai ser julgado. Gente, foi por isso que Jesus morreu na cruz, para tomar sobre si a ira que pertencia a mim, porque eu pequei. E ele se colocou entre mim, entre eu, nossa, não sei mais falar português, né? Mas ele se colocou entre a ira de Deus e o meu pecado. Foi isso que aconteceu na cruz. Por isso que eu não vou estar lá nesse trono branco. Eu não vou ser condenada. Ellen White falou que ela vai estar lá. Será que ela profetizou? Deus, hein? Não sei. Mas olha, vamos voltar aqui. Na página 49, tem uma outra coisa que ela fala aqui com relação à serpente que simbolizava Satanás, de lá, dos de Gênesis. Aí ela faz uma conexão com a serpente que foi levantada por Moisés no deserto. Você lembra dessa história? O povo de Israel tinha mais uma vez se rebelado e algumas serpentes foram enviadas e as pessoas lá do acampamento começaram a morrer. E Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e levantasse a serpente. Todos que olhassem para aquela serpente seriam salvos, não morreriam. Então, se fossem pegos pelas cobras, atacados pelas cobras, se fossem mordidos pelas cobras, olhavam para aquela serpente e eles não morreriam. Essa serpente de Moisés, de bronze, e a serpente lá do paraíso, do jardim, do início da história, em Gênesis, não tem nada a ver uma com a outra. Uma representa Satanás, a outra representa... Olha só, Jesus, ele próprio falou, lá nos evangelhos, ele fala assim, da mesma maneira que eu tive da mesma maneira que Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado na cruz. Ele estava ali apontando para o que iria acontecer com ele e apontando para ensinando o povo sobre fé. Porque, olha, ela diz aqui que Jesus se fez pecado. Olha só, a serpente lá do deserto era uma serpente de bronze. Inclusive, você vê depois de vários anos, quando o rei Ezequias estava no poder, ele derrubou essa serpente, porque o povo de Israel estava adorando essa serpente e dando sacrifícios, entregando oferendas para essa serpente, muitos anos depois. Mas, de volta para o que estava acontecendo ali no deserto. Aquela serpente era uma serpente de bronze. Aquela serpente, ela representava a cura para os que haviam sido picados pelas serpentes venenosas. Aquela serpente, ela não tinha veneno, aquela serpente não mordia ninguém, aquela serpente nem se mexia. Era simbólico. Quem olhasse para a serpente se salvava. E você olha, quando Jesus foi levantado, como ele mesmo diz, também como a serpente foi levantada, o Filho do Homem precisa ser levantado. Jesus estava lá na cruz, ele não era pecado. Ele nunca pecou, mas ele representava todos os pecados de todos aqueles que vieram antes e depois, inclusive eu, que confessaram os pecados para ele, porque nós somos mortais e pecadores. O meu Jesus nunca pecou. Ele, antes da fundação do mundo, ele foi
preparado, determinado para morrer por nós. Olha, muito bom o que está falando aqui. Mas como eu falei para vocês, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 149, fala que Jesus, ela fala que ela viu, ela estava lá no céu, estava lá e ela viu a tristeza tomar conta do local. Quando eles perceberam que o homem pecou, pegou Deus de surpresa. Imagina, essa história que Ellen White conta, que no início uma sombria tristeza pairou sobre o céu, quando os anjos e Deus e Jesus e todos descobriram que o homem tinha pecado. E agora o que vai acontecer? E ela percebeu que Jesus ia à presença de Deus. E ele foi uma vez, e ele foi duas vezes, e o semblante dele estava caído. E ele pela terceira vez foi, e foi quando ele conseguiu persuadir Deus a deixar que ele viesse morrer por nós. Isso foi depois do pecado. Aí aqui agora eles estão dizendo que foi antes da fundação do mundo. Muito bem, daqui. Mas quando eu digo que eu acredito que Ellen White é a profetisa da igreja, não é isso que ela fala. Então jogue o livro dela fora. É isso que eu estou falando. Ele, Jesus, recebeu a incumbência de trazer-nos de volta a Deus e de providenciar a libertação do pecado através da destruição das obras do mal. Olha, a minha libertação do pecado não é porque ele destruiu ou vai destruir o mal. A minha libertação do pecado é por causa do sacrifício dele na cruz. E o pecado, olha só, é por causa dele que eu tenho liberdade. Lá em João 2:1, 1 João, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 1 João 2:1, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado no céu que vai interceder por vocês. Ou seja, eu sou humana, mesmo que eu não queira, existem momentos que eu peco. Seja por palavras, seja por atos, Deus me perdoe, mas seja por pensamentos. Mas eu tenho um advogado no céu que me perdoa. É por isso, por ele ter ido morrido na cruz, pelo sacrifício dele para me salvar, para me perdoar dos pecados. E uma vez perdoado desses pecados, é perdoado para sempre. Ele não está escrevendo lá no livrinho para passar na minha cara no final dos tempos, não. Tá? No final dos tempos, quando ele voltar, né? Então, vamos lá para outra. Dramatização profética da salvação. Olha, agora falar sobre a certeza da salvação, né? Olha só. Ellen White fala, a gente tem que voltar para ela sempre, né? Ellen White fala que é que eu não posso nunca dizer que eu sou salva. É uma arrogância, porque ninguém sabe que é salvo. E dizer que é salvo é uma coisa que não pode existir no coração do cristão. Olha só, então vamos ver lá em 2 Coríntios 3:15. Olha o que Paulo fala. Provai a vós mesmos, ou não sabeis que Cristo está em vós. Provai a vós mesmos, ou não sabeis que Cristo está em vós. A não ser que estáis reprovados, já estejas reprovados. Prove você mesmo, para ver se Cristo está em você. E eu estava um dia dirigindo aqui, e eu fiquei pensando, eu disse, Senhor, eu quero ter certeza, eu estou salva, porque você querendo ou não, você cresce entendendo e sendo ensinado que você não pode, que não pode nunca ter a certeza da salvação. E eu passei a acreditar, lendo a Bíblia, que eu sou salva pelo sangue de Jesus. E essa salvação não é dom de Deus. Eu não tenho que fazer nada por isso. Eu só recebo. É a única coisa. Eu não faço nada. Ele me dá. É um dom gratuito de Deus. É a minha salvação. E aí eu estava dirigindo e pensando, Senhor, eu estou salva. E de repente eu senti uma coisa assim tão impressionante. Eu comecei a chorar pensando no momento em que eu vou ver Jesus e anelando para vê-lo. E em mim veio um conforto dizendo, olha, tá vendo? Isso é a certeza da salvação. E eu dou glórias a Deus por isso. Mas isso não foi sempre. Eu tive que descobrir por mim mesma.
Por isso que eu estou aqui. Porque eu quero que você tenha o que eu recebi. Porque eu não sou melhor do que ninguém e Deus morreu por você e por mim. Se eu entendi, você pode entender também. E eu quero que você entenda. E eu quero que você pare e pense e vá abrir a palavra de Deus. Leia o livro de João. Aliás, sabe o que eu tenho a minha amiga, a Colleen Tinker, ela sempre diz, escreva, sente-se e escreva o livro de João. Comece a escrever o livro de João. Faça isso. Comece a escrever o livro de João. Ou sente e se num canto que você não seja interrompido e leia o livro de João, pedindo a orientação de Deus para você entender. E depois você começa a ler as outras cartas de Paulo, que são impressionantes e muito reveladoras. Mas olha uma outra coisa aqui em 1 João 5,24, com respeito à salvação. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, isso é Jesus falando. Em verdade, no hebraico, quando você vê a repetição de uma palavra, ele está dando ênfase àquilo ali. E você sempre vê na Bíblia, muitas vezes, isso acontecendo. E agora Jesus está fazendo isso. Ele coloca em verdade, dando ênfase. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não terá, tem a vida eterna e não vai a julgamento. Olha o que eu falei para vocês sobre o trono branco, lá de Apocalipse 20. Mas já passou da morte para a vida. Tá vendo? Você é salvo, você tem o direito de saber. Até porque quando você é salvo de verdade, você sabe. Se você não sabe ainda, eu peço encarecidamente a você que se coloque perante de Deus e diga para Senhor Jesus, eu acredito que Deus te enviou para me salvar. Eu acredito que o Senhor veio de acordo com as Escrituras. Eu acredito que o Senhor foi crucificado e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E está assentado à direita do Pai e está prestes a vir. E eu recebo como meu Salvador. E aí sim, eu tenho certeza que você vai saber que você está salvo. A ressurreição do Salvador. Olha só. A Bíblia predissera não apenas a morte do Salvador, como também sua ressurreição. Isso é verdade. Davi profetizou que o seu corpo não seria deixado na morte e nem mesmo experimentaria corrupção, embora Cristo tenha antes ressuscitado outros. Peraí, você está comparando a ressurreição do meu Cristo com a ressurreição de outros antes? Como você pode fazer isso? Olha, Lázaro foi ressuscitado, mas ele ressuscitou sem ter o corpo glorificado. E Lázaro morreu de novo. A filha, a Talita, né? Talita é o nome dela, ela foi ressuscitada, ela morreu de novo. Você não pode comparar essas ressurreições com a ressurreição de Cristo, porque Cristo foi ressuscitado com o corpo glorificado. E ele foi ressuscitado para mostrar o poder dele sobre o pecado, que não foi o caso de Talita, que não foi o caso de Lázaro. Então não compare a morte do meu Salvador com a morte dessas pessoas. Eu escutei eu achei muito interessante essa semana. Eu escutei um pastor muito conhecido aí no Brasil, falando que Jesus, pasme, mas isso é o que Ellen White também fala, que Jesus não é as primícias. Ele não é cronologicamente as primícias. Ele é o mais importante. Olha só. Isso é blasfêmia. Porque o meu Jesus, Jesus Cristo, o meu Deus, ele morreu na cruz e ele foi ressuscitado. Ele morreu na Passover, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi ali mesmo quando o Cordeiro era sacrificado para ser entregue em sacrifício lá no templo. Foi quando o meu Jesus foi morto. E o meu Jesus foi ressuscitado 3 dias depois. E sabe quando foi isso? Não foi coincidência. Meu Jesus ele era judeu e ele nasceu
sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. E aquelas leis mostravam que tinha algumas festividades. E sabe qual é a festividade que Jesus ressuscitou no Yom HaBikurim? Você sabe o que isso é? Isso é o dia dos primeiros frutos. Por que que o meu Jesus teve que ressuscitar no dia dos primeiros frutos, das primícias? Porque o meu Jesus é as primícias. Eu sei que não é o seu Jesus na Igreja Adventista e não é o seu Jesus que Ellen White lhe ensina, mas o Jesus que a minha Bíblia ensina é o Jesus que morreu e que ressuscitou no dia das primícias. Yom HaBikurim. Não foi coincidência isso. O meu Deus é sim, o meu Jesus é sim primícias. E não é só cronológica, porque sabe o problema que é quando você não acredita que eu tenho um espírito, que Moisés tinha um espírito, tem um espírito, quando você acredita que Ellen White diz que Moisés foi ressuscitado, porque não dá para explicar como é que ele apareceu lá no Monte da Transfiguração, aí você chega ao ponto de dizer que o meu Jesus não é as primícias para defender esta mulher chamada Ellen White, que diz uma mentira quando ela fala que Moisés foi ressuscitado em um corpo glorificado. Para isso ter acontecido, Moisés seria primícia. E se ele é sua primícia, ele não é minha primícia. Porque Jesus é o meu Salvador, não Moisés. Então, para de defender Ellen White e vai para a Bíblia. Em nome de Jesus, eu peço isso a você. Eu fico... Nossa, é difícil. Essa lição dessa semana é difícil. Porque, gente... Eles dizem aqui que a natureza de Jesus ele era inferior. Ele diz também que Jesus não tinha não possuía as vantagens de Adão, porque Adão tinha nossa, era perfeito, né? Lá e quando Jesus veio, a natureza humana já estava decaída, 4.000 anos. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu lá com Caim e Abel então? Caim matou Abel, né? E eles eram lá o filho de Adão e Eva. Tinha decaído já há quantos anos? Entendeu? Não tem nada a ver isso. Você está dizendo aqui que Jesus não tinha nenhuma vantagem sobre Adão. Porque Adão possuía vantagem sobre Cristo. Isso não é verdade, tá? Você está dizendo aqui. A natureza humana, ao assumir a natureza humana, a raça já havia sido deteriorada ao longo de 4.000 anos. E quando você diz que o meu Jesus tem a semelhança de carne pecaminosa, que ele podia pecar, olha o que a Bíblia fala em Colossenses 1,19. Se o meu Jesus tinha a possibilidade de pecar, ele tem a experiência, ele experienciou a tentação, sim, mas se ele tivesse, ele era Deus, completamente Deus, e Deus não peca. Se o meu Deus pecar, ele deixa de ser Deus. E meu Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. O corpo dele era um corpo igual ao meu. Não era glorificado, como eu ainda não sou glorificado. Hoje ele tem um corpo glorificado. E olha o que a Bíblia fala sobre o meu Jesus. Se ele fosse predisposto a pecar, ele ainda estaria predisposto a pecar hoje. Porque ele... Olha o que a Bíblia fala. Colossenses 1,19. Porque foi da vontade de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude. Colossenses 2,9. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer que desenhe? Meu amigo, vai estudar a Bíblia, pelo amor de Jesus. É muito sério. É muito sério. Olha, para você ter uma ideia, esse capítulo aqui sobre Jesus, ele tem um rodapé aqui de referências de muitos livros de Ellen White. Porque não dá para segurar
só com a Bíblia. Esse livro não fica em pé com a Bíblia somente. Então, eu tô só lendo isso aqui e eu vou dizer para vocês, quando eu terminar, eu vou dar um sumiço nele. Mas eu estou lendo aqui porque eu quero mostrar para vocês o que são os erros, o que são as coisas horríveis que são ditas aqui e que não fazem, não tem nada a ver com a Bíblia. E eu quero que você vá abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus e estudar por você próprio. Eu acho que o vídeo hoje vai ficar super longo. Me perdoe. Mas eu tinha falado antes, no outro vídeo, eu esqueci de mostrar para vocês uma profecia que não foi cumprida, né? Porque tem tem muitas profecias de Ellen White que não foram cumpridas. E eu tinha falado sobre o último vídeo eu esqueci, mas um vídeo anterior, aquele, eu tinha falado sobre o terremoto de Lisboa, que ela não previu o terremoto de Lisboa. Ela não tinha nem nascido ainda. O terremoto aconteceu em 1755. O problema é que ela diz, eu acho que eu fechei aqui a minha Bíblia, eu quero abrir ela aqui de novo. Acho que Mateus 24, 26. Mas olha, ela diz que quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, ele estava falando sobre o que iria acontecer um pouco antes da volta dele. E que ele estava contando que vai ter tribulação. E ele não menciona os 1260 dias, mas ela menciona. E ela faz as duas coisas assim muito interessantes, porque eu só quero mostrar aqui aonde. Ok, eu coloquei Marcos 13, a partir de 24. O discurso do Monte das Oliveiras começa no 13, já no início. Marcos 13. Mas tem nos outros evangelhos também. No evangelho e nos outros livros. Aí ela fala que porque lá em Apocalipse. Qual é o Apocalipse? Acho que é Apocalipse 6. Fala que logo depois da tribulação, da grande tribulação, o céu não dará, o sol não dará luz e haverá um terremoto. Primeiro, um terremoto e o sol escurecerá. Aí ela diz que isso já aconteceu e que aconteceu em 1755, e foi o famigerado terremoto de Lisboa, que não é nenhum no meio dos 10 maiores. Mas ela diz que foi. Só que tem um problema ali. Aqui em Marcos, pelo menos, é onde eu estou aberta aqui, Jesus diz assim, que naqueles dias, logo depois da tribulação, peraí, aqueles dias em 1755, a gente está em 2021. É assim que ele falou naqueles dias depois da tribulação. Como é que foi em 1775? 755? E tem mais. Ela faz a conta desde 1260 dias, anos, a contar. Lembra do período bizantino, quando teve a quebra do Império Romano e tinham dois papas, né? Um papa em Constantinopla, na Turquia, e um papa lá em Roma. E aí ela fala que esses foram os anos que começou com o período bizantino da perseguição da igreja. 1260 anos, e que terminou em 1755. O problema é que quando você vai para a história para ver exatamente o que aconteceu, o terremoto acontece mais ou menos uns 40 e poucos anos antes desse período que ela calculou aqui. Então, aí já está errado. Entendeu? E não é. Jesus está falando que é naqueles dias de onde? De 1755? Não. Daqueles tempos que a gente vai viver ainda. Que é muito. Depois da tribulação. Tá entendendo? Então, eu nunca falei que ela fez a previsão. Ela interpretou a coisa errada e fez os cálculos errados também. Então, nem interpretar a profecia ela consegue. Mais uma para dizer para vocês que, por favor,
Não pense que eu tô atacando Ellen White. Terminam atacando, né? Mas não é o meu objetivo, não é a minha vontade. Eu descobri que essa mulher só ensina muita não só besteira, mas também heresia. Porque ela coloca, ela faz uma história, a história de origem que ela conta é completamente contra os ensinos da nossa Bíblia. E é por isso que eu estou aqui pedindo a vocês, mais uma vez, que vocês se coloquem perante a Deus. Peça para Ele, se Deus, eu quero saber o que é a verdade. Mas aqui, lê a Bíblia. Para de estudar a lição da escola sabatina, como eu já falei para você. Para de ler os livros de Ellen White e vai ler a Bíblia. E pergunte. E vá lá falar com seu pastor. E faça perguntas. E não se contente com perguntas que venham com relação às histórias que Ellen White conta, mas perguntas que são respondidas na Bíblia, na palavra de Deus. Porque eu ainda tenho uma grande esperança. A Igreja Adventista não estaria no problema que está agora se tivesse já desde o início considerado o fato de que Ellen White é uma falsa profetisa e tivessem dito mais uma vez, olha, nós erramos, essa mulher não faz parte da nossa denominação. Não, mas como eu vi esse pastor aí, ele fala, eles fazem qualquer coisa, eles falam qualquer coisa para defender o ensino dela. E para fazer isso, eles têm que pisar na Bíblia. Não faça isso. Eu tenho esperança que gente vai se levantar aí nessa igreja e que vai extirpar, excomungar essa mulher e vai, mais uma vez, como eu peço, a minha oração e o meu desejo, refazer as doutrinas. Porque essas doutrinas estão baseadas no ensino de Ellen White. E o que a gente precisa são doutrinas daqui. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê semana que vem. Fica com Deus. Se quiser entrar em contato comigo, manda seu e-mail para debbiebuffoni@gmail.com.